Hey, Vikings! Tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings e estamos começando o 5º episódio da 3ª temporada do Vikingcast. Hoje aqui comigo, Eduardo Cassi. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Tudo jóia. E roda a vinheta! Voltamos! Antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, que de certa forma até dispensa apresentações, eu quero dar um recadinho, né? Para quem está nos ouvindo pela primeira vez nessa temporada, nós estamos com um vídeo dos podcasts no YouTube. Então corre lá, acessa youtube.com/livrosvikings e deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo com seus amiguinhos que você acha que vai gostar e os que não vão gostar também. Tá? E, por favor, comente o vídeo, isso ajuda no engajamento, ajuda o meu trabalho e do Eduardo, tá bom? Então, hoje vamos lá, vamos falar com o cara, Eduardo Cassi, que é escritor. Ele escreveu a série de livros Tempos de Sangue, que são 5 livros. Ele escreveu a famosa saga Vikings, com os livros Berserk, Vikings Nidhogg, os HQs, na verdade, Noite em Valhalla e Morte ao Troll, além da antologia de contos Nas Palavras dos Scalds. E aí, Eduardo Cassi, fala um pouquinho aí do seu trabalho, quem é você e o que o pessoal pode esperar dos seus livros. Opa, tudo bom? Então, eu sou escritor e roteirista. Meu foco de trabalho é a ficção histórica. Então, desde 2012, quando eu lancei meu primeiro livro, que é O Andarilho das Sombras, eu venho trabalhando com essa pegada de ambientar histórias do nosso mundo real, usando muitos personagens e personalidades reais, sempre interagindo com aquilo que a história nos conta. A história, a arqueologia, as descobertas, as pesquisas, que quando a gente fala do tempo do meu trabalho é coisa de 1.000, 1.200, 1.500 anos atrás, né? Então eu conto muito com essas pesquisas. E o meu trabalho mais recente é o trabalho com a saga Vikings, né? Eles são 2 livros, já está finalizada, né? Até, né, como a gente vai também ter a opção em vídeo, eu vou... Aqui, ó, a capinha dele, ó. Primeiro livro, Vikings Berserker. Vikings Nidhogg, é o que fecha a saga. E de livro a gente ainda tem Na Palavra dos Scalds, que são 4 contos muito legais de autores e autoras que cada um deu seu toque nesse trabalho, e além do que tem os quadrinhos, que por enquanto a gente tem 2, que é o Noite em Valhalla e o Morte ao Troll, mas vamos ter outros projetos em quadrinho pela frente. Bem legal. E assim, esse Na Palavra dos Scalds, ele tem relação com o resto da saga, ou eles são contos independentes? Não, são contos, assim, como é que ele surgiu? A gente fez uma campanha no Catarse do Nidhogg e ela foi super bem sucedida. Em 3 dias bateu 100%. Chegamos a 200, 300, 315, 313%. E um dos objetivos que eu conversei com o editor, falei, cara, acho que nesse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, do pessoal que está com a grana curta, um jeito de agradecer os leitores é trazendo mais histórias para eles. Então eu conversei com escritores, né, Ana Lúcia Merege, a Yaya Maeda, o Diego Guerra, e falei, vocês querem fazer contos nesse universo dos vikings, dos nórdicos? Não, vambora. Então, são histórias independentes, cada um com uma pegada. Então tem histórias mais pro lado mitológico, que tem interação com Loki, com gigantes, outras tem um lado mais das criaturas, dos trolls, outro que tem uma pegada mais realista das navegações, das batalhas, das miscigenações dos vikings, e tem um conto meu que esse sim tem um personagem da saga, que é o Thorgils, mas só que não depende de ter lido nenhum dos livros para ler também. É uma história paralela ali que a pessoa vai entender independente de ter lido os livros ou não. Perfeito. Então, conta pra gente como surgiu a ideia de começar a saga Vikings, né? Começa falando um pouquinho do Berserker. Não, foi mais ou menos o seguinte, eu tinha acabado já a série Tempos de Sangue,
Depois que eu acabei essa série, né, mais comprida, que são 5 livros, eu estava participando de outras coletâneas com contos, tinha um quadrinho da série Tempo de Sangue, que é a Teia Escarlate. E em 2017, né, no finalzinho de 2017, eu sentei e falei, não, eu vou escrever uma história de ambientação nórdica, porque na série Tempos de Sangue ele tem algumas passagens de ambientação nórdica, porque como ela se passa na Inglaterra, no final do século X, século XI, a Inglaterra praticamente teve um período que ela teve uma grande dominação dos dinamarqueses, né? Que foi até conhecido como Danelaw, esse período de dominação pelos dinamarqueses. Então eu já tinha abordado os vikings, os nórdicos, a mitologia na Tempo de Sangue, mas não era o foco da série, é outra pegada. E em 2018 eu falei, não, eu quero lançar um livro que seja realmente um livro totalmente dedicado aos nórdicos. E não só dedicado em relação à batalha, porque a gente vê muita coisa com foco na batalha, com foco na guerra. Esse livro tem batalha, tem guerra, mas o foco é no dia a dia, da cultura, como eles viajavam, se alimentavam, como eles viviam mesmo, e lógico, daí sim tem a parte da guerra e da batalha, mas eu quis focar no mundo eu falo no mundo, mas na verdade é o nosso mundo, alguns séculos atrás, né? Sim. Mas essa pegada é um pouco mais histórica mesmo. Voltado mais pro cotidiano, dia a dia dos nórdicos de outrora, Sim. né? Sim, legal. E aí, na sequência, veio o Noite em Valhalla e depois Morte ao Troll. E por último, fechou com o Nihog, é isso? Isso, então. Aí, quando eu lancei o livro, ele foi um puta no sucesso na Bienal de 2018, esgotou. Tivemos que fazer reimpressões para Comic Con, para CCXP de 2018, também foi embora, foi muito legal. Só que antes da Comic Con, né, uns meses antes, eu conversando com o editor, falei, cara, eu acho que seria interessante a gente ter uma história em quadrinhos. Aí ele falou, manda bala, vamos começar com uma história curta. Então o Noite em Valhalla, ele é uma história curta, são 20 páginas, e ele narra exclusivamente uma batalha. É uma invasão ao que hoje seria o território da Escócia. Então é desde o desembarque até vamos dizer assim, os preparativos antes da batalha. Perfeito. E o desfecho da guerra. Então, nesse quadrinho, sim, é exclusivamente uma batalha. Agora, o Morte ao Troll ele já é um pouco maior, são 64 páginas, né? Então, eu conto uma história que são os mesmos protagonistas do Valhalla, que é mais ou menos o seguinte: eles acabaram de chegar de viagem, vamos dizer assim, estão lá no salão do Real, cheio na cara, comendo um bom javali, e daí chega uma senhora e fala, não, tem um monstro assolando aqui a fazenda, o vilarejo. E ele, como sendo o Jarl do povo, ele fala, não, vamos embora, vamos ver o que está acontecendo. E toda a história ela se desenrola a partir desse momento, que ele vai atrás desse monstro e, né, vai contando e vai viajando, vai tendo outras pequenas escaramuças. E é uma história que tem uma pegada de humor muito legal, porque o pessoal se esquece que, assim, imagina, você junta um monte de guerreiros embriagados que estão indo buscando algo que eles pessoalmente nunca haviam visto. Um troll, né? Vamos dizer assim. Aí tem as partes das piadas, das chacotas, tem as partes mais bem humoradas. Então, essa é a pegada desse livro, desse quadrinho, desculpa. E depois, o ano passado, 2020, a gente fechou os livros, como eu disse, os quadrinhos a gente vai fazer mais. Que eu conto, bem no finalzinho da Era Viking mesmo, né? Já a Europa está praticamente toda cristianizada, a própria Noruega já tem um rei que é cristão, ou seja, os pagãos estão sendo dizimados, ou seja, por se tornarem cristãos, por batismo, interesse, por submissão para ganhar terras, ou sendo morto mesmo nas guerras, né? A Inglaterra se torna cada vez mais unificada em um reino inglês. E eu conto essa história de como o fim da Era Viking está impactando. Então, a protagonista do primeiro livro, ela já está velhinha, e
é o neto dela que assim, fala, pô, agora que chegou a minha vez de ir pra guerra, a minha vez de, né, de viver todas as aventuras que vocês viveram, e aí? Vai acabar assim? E aí passa nesse dilema de como fazer os deuses andarem de novo entre nós. Isso é legal, bem bacana mesmo. E assim, como foi essa transição, por exemplo, dos livros para o quadrinho? Assim, é muito diferente o seu trabalho? Ou em tese, como é um roteiro vindo de você, também é mais ou menos o mesmo processo? Ou tem um processo totalmente diferente de criação? Não, o processo de quadrinho é bem diferente, muito diferente, aliás. O livro você tem lá 500, 400 páginas para trabalhar. Na verdade, esses livros não têm. Eles têm 300 e pouquinhas páginas. Mas você tem 300 páginas para trabalhar em cima de uma narrativa. O primeiro você tem 20 páginas do quadrinho, o outro você tem 64. Então, o primeiro passo é você entender como sintetizar a história para contar uma história que seja legal, né? Apesar de ser curta, ela seja envolvente, sem descaracterizar tudo aquilo que você já construiu nos livros, né? E novamente, são histórias independentes. Muita gente só lê os quadrinhos, não lê os livros, e vice-versa. São histórias totalmente independentes. Mas o processo é bem diferente, porque você precisa, produzir o conteúdo de uma forma diferente, porque você não está só narrando o seu livro. Você tem que chegar e falar, olha, o ilustrador, que no caso é o Seco, né, lá do Rio Grande do Sul. Ó, Seco, eu preciso nessa cena que você faça um salão. Nessa tem uma montanha, nessa é cavalaria, nessa eu preciso que esteja os corvos de Odin lá. Então, além do trabalho do roteiro, dos diálogos, de todo o trabalho de texto, tem esse trabalho junto com o ilustrador de criar as cenas. Assim como ele, quando traz as cenas, Eduardo, fiz uma pequena adaptação que ficou melhor. Pô, ficou melhor mesmo, então deixa eu adaptar o roteiro para dar tudo certo. Então é uma parceria bem legal que você vai casando as informações. Isso é bem legal. Eu acho que justamente, né, que no livro você passa uma ideia de como você quer. No quadrinho, além de passar a ideia de como você quer, ela precisa realmente parecer ali, né? Então, essa aí, por exemplo, tem que mostrar, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você pode falar que os corvos de Odin estavam de olho na batalha, mas no caso você tem que colocar eles no HQ, pegando o mesmo exemplo que você deu assim, bem superficialmente. Isso. Então, assim, você tem que realmente interpretar tudo aquilo que você imaginou, né, através de imagens, né, e nesse trabalho conjunto com o Seco, né, que é o ilustrador. Isso. Né? Fala um pouquinho da história do primeiro livro, né, do Berserker, depois a gente vai desenrolando, né, a história do primeiro livro era basicamente o seguinte: você tem um bando de jovens. Qual que é o sonho de um jovem hoje em dia? Ser youtuber. Naquela época era cortar a cabeça, vamos dizer assim, né? Então você tem um bando de jovens que eles tomam uma decisão totalmente louca, vamos dizer assim. Eles fazem uma grande afronta ao que seria o correto, o certo pro seu povo. Mas por essa decisão totalmente, vamos dizer assim, impensada, eles se tornam lendas no seu tempo. Então, eu vou contando a história desse grupo de jovens. A protagonista é uma mulher, é a Sívio, que ela é a filha de um poderoso senhor lá da Noruega, e ela, mais um grupo de amigos, né, resolvem sair em uma jornada e vão descobrindo algumas coisas, vamos dizer assim, com um custo bem alto, como o mundo é diferente das histórias que eles ouviam nas beiras da fogueira. Os guerreiros, né, que eram invencíveis, que conseguiam massacrar exércitos, enfim, aquelas histórias que a gente sabe que sempre eram contadas. Então eles começam a viver essa realidade. E traz também muita parte da mitologia. Na verdade, mitologia para nós, porque para eles era totalmente verdade. Então, se tinha um trovão, era Thor batalhando. Você ia fazer uma navegação, você implorava, você pedia ajuda a Han, a deusa das águas, tinha sol, enfim. E tem muitas passagens que eles vão narrando as histórias, né, contando histórias que eles ouviram dos avós, ouviram de guerreiros mais velhos,
que traz esse elemento mitológico muito presente durante essa jornada deles, até que eles, por terem sido totalmente inconsequentes e serem jovens e falou, vamos fazer nosso nome dentro do nosso povo, eles descobrem um novo mundo, vamos dizer assim. Legal, bem bacana. É uma história que parece ser bem envolvente, assim, bem dinâmica, inclusive, né? E pelo que você contou, né? Depois tem o desfecho no Nihog, né? Que é justamente essa personagem principal já tá idosa, né? E o neto dela vai e completa a saga tentando honrar a família e talvez a tradição da região, né? Salvo engano, se não direitinho. É bem legal, assim, nesse livro você você disse que você gosta de misturar alguns elementos de realidade com a ficção. Nesse livro você acaba trazendo alguma personagem histórica que participa, mesmo que pouco, do enredo, ou um intercâmbio? Não, tem, por exemplo, tem alguns personagens guerreiros reais, né, que eles narram batalhas, que eles enfrentam, então que realmente existiram. Eu cito os reis da época que realmente, de fato, existiram. E no segundo livro também traz tanto a parte de reis, de nobres, de bispos da época que são reais e vão interagindo com os personagens. Sem contar que todos os lugares que eu cito existiram de fato mesmo, e tem indícios que eles passaram por lá. Então eu fiz uma pesquisa histórica bem legal que traz essa vamos dizer assim, essa verdade, né? Eles navegaram lá mesmo, existia um porto, existia uma zona comercial, existia um chefe que chamava tal, então a gente vai trabalhando e desenvolvendo a história com esse link de ambientação, né? Eu acho esse link, assim, até indispensável, né? Porque a pessoa vai, talvez, ler outro livro, vai falar, poxa, quem que foi esse cara? Ele começa a pesquisar sobre a personagem e vai começar a misturar, não saber mais o que é real, o que é a imaginação do Cássio, e assim vai. Eu acho que esse é uma coisa muito legal. Eu digo também porque eu escrevi também livros, né, que também são ambientados na era viking, né? No o meu país, né, vamos dizer assim, né, porque lá não era dividido por país naquela época, mas vamos dizer assim que a minha região é uma região fictícia, né, mas o desdobramento da história passa em lugares reais também, com pessoas que participaram de verdade. Eu acho que esse intercâmbio enriquece bastante o enredo, né, e traz uma dimensão diferente, porque a pessoa talvez consiga realmente se imaginar, de repente se alguém tem mais possibilidade, vai viajar, passar por York, que é York, lá na Inglaterra, e fala, puxa, foi aqui que passou o livro do Cássio, o livro do Paulo, ó que legal. E aí o cara comentou, como será que era a era viking? Inclusive em York, por exemplo, tem um museu, né, de York que é muito famoso, que tem essa questão da era viking. E assim, você disse que nas HQs, né, não tem um fim e também não tem uma relação direta com as histórias. As HQs que você vai criar vão continuar sendo dentro dessa temática nórdica e vão ser histórias relacionadas com essas outras duas que você já fez, ou vão ser histórias novas? Ou o que você pretende aí pro futuro, o pessoal conhecer? Então, a HQ, a única relação que ela tem com o livro são alguns personagens que existiram. Por exemplo, o pai da protagonista da Civ, o World, ele tá nas HQs e é o protagonista das HQs, né? Que elas se passam cronologicamente antes do nascimento da protagonista do Berserker, né? Então tem essa ligação, mas é aquilo que eu falei, eles são totalmente independentes. No trabalho das HQs, os próximos projetos que já estão programados, elas vão seguir com esses personagens, né? E vai ter essa relação de continuidade das HQs. Então, vai ser essa pegada que a gente já vem trazendo desde o Valhalla. Então, basicamente essa. Vai ser dentro dessa ambientação que já vem sendo construída e com os personagens que
estão vivos ainda. Vamos dizer assim. Mas, né, eu vou trazendo essa pegada aí. Assim, a gente aqui na Livros Vikings acaba criando conteúdos relacionados aos Vikings, né? Vai buscar bastante conteúdo, notícias, matérias. Eu vi que você também cria conteúdo, mas o seu conteúdo é justamente para essa questão de criação, para o cara talvez trabalhar o lado criativo dele, para ser autor, roteirista e etc. Se eu estiver enganado, você me corrija, mas pelo menos dos vídeos que eu assisti, você convidando pessoas para falar sobre como criar uma história de suspense, de terror, como ser criativo, como criar um enredo e etc, né? E eu queria, assim, agora que você falasse um pouquinho do seu trabalho, o que o Eduardo Cassi faz, né? E depois, conta pra gente como que os vikings, a cultura nórdica chegou em você, o que te despertou, talvez, o interesse para escrever sobre eles, ou estudar, porque você mesmo disse, né, e eu também, mas vai escrever um livro, você vai ter que fazer uma puta de uma pesquisa histórica, buscar um monte de conteúdo, para não falar nenhuma asneira, né, principalmente, mas para deixar a tua história crível, né? Como que foi todo esse processo, e fala também do seu trabalho, como as pessoas podem encontrar os seus livros e etc. Então, basicamente, eu trabalho com produção de conteúdo mesmo, né? Eu trabalho com a parte dos livros, dos quadrinhos, e também né, tô sempre participando de coletâneas, tô sempre vivo de escrever, vamos dizer assim. Que legal. E nos vídeos que eu faço, eu tenho um site, tem blog, eu sempre tento compartilhar tudo aquilo que eu venho aprendendo desde dos primórdios lá de 2012, tanto em termos de, olha, isso aqui são dicas interessantes para você criar personagens com personalidade, criar tema, criar ambientação, enfim. Dicas de escrita mesmo. Quanto posturas de carreira, olha, trabalhar marketing pessoal, interação com redes sociais, enfim. Todas essas atividades, vamos dizer assim, que são necessárias para a gente ter destaque nessa carreira que é preciso. Não adianta hoje em dia você escrever o livro e achar que o livro estava... Vamos dizer assim, escreve, ok, já vai ser auto-vendido. Se vende sozinho, né? Exato. Exatamente. Então, pelo contrário, você escrever o livro e publicar o livro, maravilha, mas tem todo um processo extra de trabalho que você tem que fazer para que as coisas dê certo. E eu falo muito sobre isso, trago muitos convidados nas lives que são feras nos seus temas, terror, ficção científica, até na área de Vikings, mitologia, trouxe a Ju Ponzilaco, que é uma referência para quem trabalha com runas, conhece esse universo, e a gente vai trocando conhecimento. E acho que a principal diferença de muitos canais que a gente vê aí, que não tem nenhuma, falando português claro, nenhuma cagação de regra, pelo contrário. São experiências que eu vivi, que os convidados viveram, que a gente compartilha, que pode ajudar alguém que está começando, pode ajudar até alguém que já é experiente, mas, tô com um nó em relação a isso, como eu desenrolo. E a gente vai fazendo todo esse trabalho de repassar conhecimento, que eu brinco, né? Uma das formas de agradecer todo o retorno que eu tenho com a venda dos meus livros, das parcerias que eu faço, dos projetos que eu sou convidado, dividir conhecimento. Então, né, sempre que eu posso, eu faço algum artigo. Assim, hoje não tanto, mas no meu blog acho que já tem mais de 350 artigos, posts, assim, que tá lá para o pessoal acessar, os vídeos, as lives. Então é uma forma de retribuir tudo que eu tenho tido de retorno positivo durante a minha carreira. E a pergunta que você falou, como eu cheguei nesse universo nórdico, é aquilo que eu falei, eu sempre adorei mitologias, né? Acho que como a maioria de nós, a gente começa conhecendo a mitologia grega, depois, né, conhece a egípcia, e por aí vai. E quando eu conheci a mitologia nórdica, eu brinco, aqueles gibis do Thor, da Marvel, que não era nem esses formatos maiores, um gibizinho pequeno mesmo, sim. De banca de jornal. Então eu falei, porra, que legal, Deus do Trovão, vou conhecer mais. Aí você vai fazendo pesquisa, vai conhecendo, né? Na época você não tem Google, então você vai na biblioteca, você vê o que tem nas livrarias e vai, né, consumindo esse conteúdo. E um dia eu cheguei
como eu disse, eu já trabalhava a mitologia nórdica na série Tempos de Sangue, mas vamos dizer assim, é um lado meio side, né? Não é o principal da série. Mas aí eu cheguei num ponto que falei, porra, eu quero escrever algo focado no universo nórdico. E aí foi que eu iniciei esse trabalho. Legal. E assim, traçando um paralelo, né, com o que você falou, né, pegando toda a minha própria experiência, né, eu lembro de assistir o Hulk, né, ainda com o Lu Ferrigno, e apareceu o Thor. Eu falei, nossa, o que é esse cara, tal? E aí foi a partir daí que eu comecei a ter uma noção vaga de mitologia nórdica, né? E aí sim, aí começa o mesmo caminho, né? Começa com as HQs, com os gibizinhos pequenininhos mesmo. E aí você vai para a biblioteca, tinha uma biblioteca perto de casa que era da Cisplatina, aí você vai procura uma coisa aqui, procura uma coisa ali. E aí até que em 2006 saiu nas bancas lá um dos livros que é o meu predileto, que chama Vikings, né? Que são as grandes civilizações do passado. E aí sim, aí eu devorei aquele livro assim, aí eu falei, puta, tanto de coisa que eu aprendi. E aí sim, mais pra frente, já com muito mais conteúdo na internet, aí ficou muito mais fácil de pensar, estudar. Depois os livros do professor Langer lá do Neve. E aí a gente foi pegando o professor Langer é maravilhoso, o cara é bom demais, dicionário da mitologia nórdica. Exato. E aí a gente começa a fazer umas relações e vai pegando, incrementando. Assim, no meu primeiro livro eu escrevi em 2015, né? Naquela época eu acho que a cultura nórdica não estava tão difundida, então me deu o direito de colocar algumas licenças poéticas, diferente do segundo que saiu em 2018, que já está muito mais popular. Então muitas coisas que eu coloquei do medievo, mas que não fossem vikings, eu acabei meio que limando da história, assim, e algumas vezes até explicando porque saiu dentro do próprio enredo, né? E aí ajustando e trazendo para uma realidade. O terceiro eu estou trabalhando agora, eu queria realmente ter essa disciplina do Cássio de escrever bastante, assim, mas a gente está trabalhando no terceiro, logo tá aí também. E uma coisa que o Cássio falou que é importante, né, que é legal para novos autores mesmo, é essa questão de que o seu livro não vai se vender sozinho, por mais fantástico, fodástico que ele seja. Você precisa apresentar ele para o mercado, essa questão do marketing pessoal, a maneira com que você apresenta o livro, a maneira que você dispõe, os conteúdos de apoio, né, que assim como o Cássio, eu também trabalho com criação de conteúdo, né, normalmente as pessoas veem a minha coisa voltada para o mundo nórdico, mas eu trabalho muito com coisas de gestão, muitas vezes não aparece assinado por mim, porque eu vendo trabalho para outra pessoa em termos de blog, então aparece só o nome do blog lá, não aparece ninguém assinando. E então a gente acaba escrevendo para gestão, facilities, educação. Eu trabalhei muitos anos no mercado de educação, então a gente fica voltando o conteúdo todo para lá, mas assim, dentro desse mundo nórdico, né, eu de verdade eu sinto orgulho de ter o Cássio aqui, porque eu lembro quando eu falei assim, poxa, eu não estava gostando do desempenho das vendas dos meus livros quando eu estava na mão da editora, e aí eu falei assim, não, vou começar a trabalhar. Aí eu joguei no Google livros Vikings, né? Então a primeira coisa que aparece são os livros do Cássio. Eu falei, poxa, é por aí que eu quero ir. Ele, ou às vezes aparece também os do professor Johnny Langer, né? Que são o dicionário da mitologia nórdica e de cultura e história nórdica, né? Então eu falei, bom, então vamos chegar perto desses caras e começar a trabalhar, né? Então, assim, eu converso de vez em quando com o professor Johnny Langer. Agora estou tendo a oportunidade de conversar com o Cássio também. E na temporada passada do Vikingcast nós conversamos com o professor Fábio Gomes de Miranda do Neve, também ele participou do Vikingcast conosco. E assim, Cássio, fala para nós qual que é o seu site, o seu Instagram, a maneira do pessoal encontrar o seu conteúdo também. Bom, meu site é eduardocassi.com.br, daí lá você vai conseguir pegar o link dos outros sites, tem o temposdesangue.com.br, sagavikings.com.br e rede social Eduardo Cassi. Só colocar Eduardo Cassi, me acha em todas as redes sociais, e no YouTube tem o canal Eduardo Cassi, que é aquilo que eu falei, tem já boas horinhas de conteúdo lá, e são conteúdos bem interessantes. Por exemplo, a gente a Comic Con esse ano de 2020, por causa da pandemia, ela foi online, né? Então, um dos objetivos falou, não,
vamos montar lives legais para divulgar para a galera. Porque, na verdade, assim, eu tenho esse canal no YouTube faz uns 8 anos que eu punha coisas dos meus cachorros. Vamos dizer assim, eu nunca tinha pensado em usar ele. É verdade, usar ele com essa outra parte de livros, de carreira. Mas por causa da Comic Con, eu falei, não. Já existe o canal, tinha 2 seguidores. Aí eu falei, vou colocar essa parte de conteúdo. Então você tem lives com pessoas muito fodásticas, inclusive tem uma das lives que eu falo sobre ficção histórica, que eu consegui uma exclusiva com o Stephen Pressfield, do Portões de Fogo, do Batalha no Afeganistão. Então, puta de um autor conhecido que ele me mandou dicas sobre como escrever uma boa ficção histórica. Então ele mandou, tá em inglês, mas tem legenda, então eu troco ideia com ele direto. Eu falei, pô, manda aí pra gente. Ele fez um vídeo bem legal, mandou pra mim. E isso a gente vai compartilhando com a galera, aberto, não precisa pagar nada, vamos dizer assim. E tem bastante conteúdo, tanto de lives que eu trago com convidados, quanto de lives que eu fiz explicando alguns temas que são essenciais para a gente criar boas histórias. Isso é legal. E essa questão de disponibilizar o conteúdo gratuitamente, eu acho que é enriquecedor. A gente mesmo disponibiliza podcast, matéria, tudo de maneira gratuita, justamente para as pessoas poderem se aculturar e entender como funciona, né? No meu blog mesmo tem pouquíssima coisa falando desse mundo de escrita, de publicação, né? Eu acho que tem 2 ou 3 posts só, mas o conteúdo do Cássio, não é porque eu tô falando com ele aqui não, mas é bem interessante de verdade. Eu assisti alguns vídeos dele no YouTube, né? Eu vejo alguma coisa, as chamadas dele no Instagram, né? Então quem tiver interesse, entra lá, é bem legal, tá? E depois se vocês quiserem uma editora, aí sim, vocês procuram Livros Vikings. É lógico. Aí vocês vêm aqui, procurem a gente e a gente faz o possível para publicar. Tá? E quando não é possível publicar, a gente dá os feedbacks do porquê, o que talvez precise melhorar, etc. Mas sempre de portas abertas, né, para receber todo mundo. Tá? Inclusive agora a gente estava conversando tem uns projetos bacanas que eu espero que deem certo, que aí com certeza vai dar um outro rumo aí para Livros Vikings, porque são os autores bem legais que a gente está trabalhando. Né? Cássio, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que nós ainda não falamos, que você acha importante falar para o teu público, para o meu público em geral? Olha, eu vou falar para 2 públicos distintos. Um que é o público dos profissionais que já estão na área, que ou já são publicados, ou que estão pensando em ser publicados, igual você falou que está com as portas abertas para conhecer o projeto da galera, né? É o seguinte, a gente está num momento interessante no mercado de literatura no Brasil. Se você fosse, vamos dizer assim, eu até sou de uma geração mais nova, porque você tem gente publicando fantasia, ficção há bem mais tempo. Mas quando eu comecei em 2012, o livro nacional do autor brasileiro, ele tinha uma certa relutância por parte do leitor. Quantas vezes a gente estava em evento e o pessoal falava, pô, quero, né, Senhor dos Anéis, quero Star Wars, quero, enfim, essas franquias mais conhecidas. Olha, a gente não trabalha com com livros estrangeiros, mas tem autores nacionais que têm um trabalho bem legal. Você quer conhecer? A gente tem Ana Lúcia Merege falando sobre fantasia, sobre magia, tem o Gerson Lodge Ribeiro falando sobre Space Opera. Ah, não leio brasileiro. Então, por muitas vezes nesse 2012, 2013, 2014, 2015, não estão me contando. Eu vivi isso, eu ouvi isso, não foram raras as vezes. Só que, assim, o autor é um bicho chato, é um bicho insistente. A gente tenta fazer o nosso melhor para que o mercado se profissionalize. Então, assim, se você for ver todas as outras carreiras, elas tiveram que ter os protagonistas e os pioneiros para que a coisa se estabilizasse e começasse a ganhar respeitabilidade. Então, assim, hoje a gente fazendo um bom trabalho, fazendo uma divulgação legal, trazendo boas histórias, um livro bem acabado, bem editado, as pessoas começaram a ler e começaram a entender que, opa, tem brasileiro fazendo um trabalho muito legal. Você tem os mais conhecidos, como o Bianco, o Dracon, o Eduardo Spohr, que são autores muito legais, tudo, né? E
tem outros autores também que estão fazendo um trabalho bem interessante. Então, assim, esse é um ponto que eu quero dar uma dica para você que está começando. Não importa se você vai ser publicado pela Livros Vikings, se você vai ser publicado por uma editora gigantesca, ou você vai procurar autopublicação, seja na Amazon ou em qualquer outra ferramenta, faz com profissionalismo. Se você não se convence com a sua própria história, não espere que o seu leitor vai se convencer. E quando eu falo fazer com profissionalismo, escreva da melhor maneira possível. Se puder, tenha um revisor, tem um leitor beta, tem todo um trabalho legal, porque pensa no seguinte, pode ser que, tá mais ou menos, mas vou publicar assim mesmo. Talvez seja a única coisa que o leitor leia seu. E quando ele lê, ele vai falar, porra, que cara mais ou menos, ou que cara ruim, ou que, né? Sim, pode ser que verdade. Pode ser que você nunca mais tenha chance de encantar o seu leitor. Então faz com profissionalismo. Então, e assim, eu sempre falo, não existe concorrência no mercado literário. O Paulo não é meu concorrente, ele é um parceiro que está escrevendo sobre o mesmo tema. Então, assim, eu não tenho 1000 livros de Vikings, e mesmo que eu tivesse, a pessoa pode ter lido tudo e fala, e aí, quero mais. Vai ler o do Paulo, vai ler, né, de outras pessoas. Então, assim, as pessoas que acreditam, não, eu não vou fazer nada, não vou dar dica, não vou fazer nada porque senão vai tirar o meu mercado, desculpa, você está muito inseguro em relação ao seu próprio trabalho. Então, não tem concorrência, somos todos parceiros oferecendo cultura e qualidade. Esse é o meu ponto de vista, e eu gostaria que os leitores, os autores que estão entrando nesse mercado e os que já estão consolidados entendam isso. Um segundo ponto é para os leitores. Assim como você é aficionado pelas séries gringas, seja um Harry Potter, um Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, enfim, maravilha, manda bala, continue sendo aficionado. Mas quando você lê um brasileiro que você ache bom, trate com o mesmo entusiasmo. O único diferencial nosso para o pessoal que vem de fora é que a gente, não tem a mesma bala na agulha, isso é fato, independente se você é até um autor com mais renome, você não tem a mesma bala na agulha. E eu te falo por quê? Porque muitas vezes o livro que vem de fora ele já vem com uma série atrelada na Netflix, já vem com um filme atrelado, já vem com milhões de cópias vendidas no exterior, ele já vem com uma tiragem altíssima para o Brasil, o que faz o custo dele diminuir. Então tem todos esses detalhes. Então, assim, lê um brasileiro, gostou, trata com o mesmo entusiasmo, divulga. Isso eu falo que eu tenho muita sorte, eu sou muito grato, porque os meus leitores, o pessoal é uma galera apaixonada mesmo, a galera divulga, mostra, tira foto de capa, apresenta, troca uma ideia, então é bem gostoso em relação a isso. Então, esse é um ponto. Com isso, com o leitor tendo essa postura e com o autor pensando em profissionalismo, todo mundo ganha. Você vai ter mais livros com temas que você gosta, você vai ter mais autores que você pode acessar o Facebook e trocar uma ideia pessoal, vamos dizer assim, e você vai conseguir ter um mercado mais equilibrado em termos de custo, de divulgação. É o ganha-ganha, todo mundo ganha, todo mundo atuando junto, todo mundo ganha, e isso é o mais importante. Então são essas duas dicas que eu daria pra galera. E eu faço das palavras do Cássio as minhas. Em tudo que ele disse aí eu concordo integralmente. De verdade. Tá? Cássio, foi uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui no nosso Vikingcast. Estou verdadeiramente feliz. Né? Até um pouco nervoso. Mas assim, quem estiver vendo, assim, vê que eu realmente estou feliz de ter podido falar com o Cássio aqui. E eu quero muito te agradecer por ter podido participar. Foi uma honra muito grande. E até a próxima. Valeu. Agradeço muito o convite, Paulo. Espero que a galera que ouviu, que já tem o público fiel, tenha curtido esse papo aí, que eu gostei bastante. Eu também espero. E até a próxima, pessoal. Ska!